aluno! Vamos iniciar agora a unidade 10 do Controle e Qualidade Farmacêutica e hoje vamos falar sobre boas práticas para a qualidade farmacêutica. Podemos dividir nossos estudos sobre o que chamamos de boas práticas farmacêuticas em dois aspectos: as boas práticas de fabricação de medicamentos e as boas práticas de laboratório. As boas práticas de fabricação de medicamento, ela é regulada pela RDC número 17, de 16 de abril de 2010, e diz que a parte da garantia da qualidade que assegura os produtos são consistentemente produzidos e controlados com padrões de qualidade apropriados para o uso pretendido e requerido pelo registro. Ela está orientada, primeiramente, à diminuição dos riscos inerentes a qualquer produção farmacêutica, uma vez que esses riscos não podem ser detectados somente pela realização de ensaios nos produtos finalizados. Os principais riscos que as boas práticas de fabricação pretendem diminuir são a contaminação cruzada. Essa contaminação é um tipo de transferência de bactérias de um objeto para o outro. Para as produções de medicamento, esse tipo de contaminação ela é extremamente perigosa, pois as bactérias podem contaminar os remédios que servem para ajudar na cura de outras bactérias. A contaminação por partículas e a troca ou mistura de produtos. Vamos começar falando da sanitização e da higiene. Devem fazer parte de todo o processo de fabricação de medicamentos para que possíveis fontes de contaminação sejam eliminadas. A qualificação e validação devem passar por um programa contínuo de monitoramento e revisões periódicas, além de que todos os relatórios de qualificação e validação devem conter resultados e conclusões precisam ficar arquivados, segundo essa norma. A norma RDC 17 também determina a responsabilidade pela realização da validação, que deve ser claramente definida. Falando sobre reclamações agora. As reclamações e as informações sobre os desvios de qualidade precisam ser investigadas e registradas. Os procedimentos que podem se destacar em relação às reclamações são: designar uma pessoa responsável pelo recebimento dessas reclamações. Eu preciso também designar uma pessoa responsável pelas medidas que vão necessitar ser tomadas. Preciso dar uma atenção especial para as reclamações que são referentes a possíveis falsificações e até mesmo roubos de carga. E registrar e referenciar nos registros do lote na qual foi realizada a reclamação as decisões que foram adotadas. Revisar frequentemente os registros de reclamações, ou seja, buscar por indícios de que problemas eles são específicos ou até mesmo contínuos. O fabricante ou detentor do registro, ele deve informar as autoridades sanitárias competentes quando ele for detectado por qualquer desvio significativo de qualidade no processo de fabricação, quando acontecer a deterioração do produto, quando acontecer qualquer roubo de carga ou até mesmo quando ele estiver sendo investigado por qualquer outro problema que tenha impacto na qualidade do produto. Falando um pouquinho sobre o recolhimento dos produtos, dentre os procedimentos estabelecidos para o recolhimento de produtos, podemos destacar o recolhimento imediato do mercado dos produtos que apresentem desvios de qualidade ou que estejam sob suspeita, designar uma pessoa responsável pelas medidas a serem realizadas e para coordenar o recolhimento do produto, a existência de um documento que descreva os procedimentos referentes aos produtos recolhidos, armazenados em área segura e separada até o destino final e informar as autoridades sanitárias dos países para onde o produto
venha a ser recolhido ou então, com suspeita de desvio de qualidade, for exportado. Falando um pouquinho só da higiene pessoal, é um fator fundamental para todo o processo relacionado na fabricação de medicamento, né? Então, todos os funcionários devem passar por exames médicos, inclusive na admissão, na demissão, além de serem treinados em práticas de higiene pessoal. Os procedimentos da higiene, incluindo o uso de vestimentas apropriadas, devem ser aplicados a todos que entrarem na área de produção. A RDC 17, ela ressalta também que devem ser seguidas algumas determinações. Realizar exames periódicos de acuidade visual em funcionário que vai fazer a inspeção visual, treinar funcionário e fixar forma para lavagem das mãos, o uso de vestimenta e equipamentos de proteção individual limpos e adequados, o uso também de equipamentos de proteção coletivo, nas áreas de produção, no controle de qualidade, no armazenamento ou em qualquer outra área que possa afetar a qualidade do produto, é proibido fumar, comer, beber, mascar ou manter plantas, alimentos, bebidas, medicamentos pessoais. Falando das instalações, a localização e a construção, ela deve considerar as operações a serem realizadas, minimizando erros e contaminações. Algumas determinações são necessárias, como realizar medidas para evitar a contaminação cruzada em operações que envolvam dispersão de pós, além de facilitar a limpeza adequada desses ambientes. O fluxo de materiais e pessoal deve ser planejado de forma organizada e lógica. Os ambientes como sala de descanso e refeitórios devem ficar separados das áreas de fabricação e controle de qualidade. Recomenda-se que as áreas de recepção e expedição de materiais sejam separadas e protegidas contra variação de temperatura. Áreas de recebimento devem ser possível a limpeza dos recipientes antes do armazenamento e a pesagem de matérias-primas deve ser em áreas específicas, possuindo até mesmo um sistema de exaustão específico, independente e adequado. Devem haver instalações adequadas e separadas para a produção de medicamentos com preparações biológicas e matérias-primas ativas e sensibilizantes para que diminuam a contaminação cruzada, e essas instalações devem possuir um sistema de exaustão e também tratamento para o ar. Falando sobre os equipamentos, eles devem ser projetados e instalados para diminuir os riscos de erro e facilitar a sua limpeza e manutenção. Os equipamentos fechados são os mais recomendados. A limpeza deve ser realizada de acordo com procedimentos validados para evitar a contaminação cruzada. Sobre os materiais, existem dois tipos básicos de materiais. Os materiais que são relacionados com os processos produtivos, e aí são as matérias-primas, os materiais de embalagem, os gases, os solventes, os materiais auxiliares ao processo, os reagentes e os materiais de rotulagem, e os materiais que são ligados às operações paralelas aos processos produtivos. E aí seriam os materiais de limpeza, de lubrificação de medicamentos e de controle de pragas. É importante realizar a monitoração constante de todos os materiais que circulam dentro das instalações da planta e uma avaliação de risco para todas as categorias dos materiais para evidenciar um estado de controle nesse requisito. A água para o setor farmacêutico é bem interessante porque ela é utilizada em diversas situações. Então, sistemas de produção, de armazenamento e de distribuição de água para o uso farmacêutico devem ser planejados, instalados, validados e mantidos de forma a garantir a produção de água de qualidade apropriada. Para prevenir a recontaminação da água após o tratamento, eu tenho que verificar se os materiais que entram em contato com sistemas de água
como a tubulação, as armações, as válvulas, os lacres, os diafragmas, todos os instrumentos. Então, eu também preciso verificar todos esses materiais. Agora vamos falar um pouquinho sobre boas práticas de laboratório. Laboratórios não são lugares que apresentam alta periculosidade, desde que sejam tomadas algumas precauções importantes. Toda pessoa deve possuir responsabilidade e evitar algumas atitudes que possam ocasionar acidentes. Deve-se sempre optar por uma atitude cautelosa, atenciosa e metódica em qualquer ação que for executar. Os acidentes são ocasionados por atitudes de descumprimento das instruções ou pressa excessiva na obtenção de resultados. Antes de qualquer trabalho, o operador deve estar informado sobre os riscos dos produtos químicos ou biológicos que existam, dos equipamentos e estar ciente das medidas de segurança e procedimentos de emergência, caso seja necessário. É de dever do manipulador do laboratório seguir cuidadosamente todas as regras, as normas de segurança presentes no manual, conhecer perfeitamente a localização e o funcionamento de todo o equipamento de emergência, ter conhecimento do plano de emergência interno da empresa e também colocar em prática as boas práticas laboratoriais, que é um conjunto de normas, procedimentos e atitudes de segurança que visam minimizar os acidentes em laboratório. Regras básicas de segurança agora. Vamos falar um pouquinho dessas regras. A organização é um conceito primordial para a segurança e o tempo dedicado a ela contribui de forma igual para prevenir riscos químicos, biológicos e acidentes gerados a partir da manipulação de equipamentos e reagentes. Algumas regras devem ser seguidas, e aqui eu vou citar somente algumas. Você aí no seu material tem todas as regras descritas. Então, guarde objetos pessoais nos armários que ficam na área externa do laboratório. Precisa levar para o laboratório somente o material que vai ser utilizado, que é indispensável para aquele trabalho. Usar sempre um jaleco branco até o joelho, com manga comprida, fechado. Usar óculos de proteção sempre que o procedimento aconselhar essa prática. Tomar conhecimento da localização do quadro de eletricidade. Não trabalhar de cabelo solto, manter sempre os cabelos presos. Não trabalhar com lente de contato, porque a lente ela pode absorver produto químico e isso levar a sérias lesões nos olhos. Não usar adorno, relógio, pulseira, anel, qualquer tipo de ornamento. Utilizar os aparelhos somente após ter lido e compreendido todas as suas instruções de manuseamento e de segurança. Tomar conhecimento das propriedades físicas e da toxicidade dos reagentes antes de iniciar qualquer tipo de manipulação. Não levar a mão à boca, não passar a mão nos olhos quando estiver trabalhando com produtos que sejam químicos. Não levar frascos ou não carregar, não deixar frascos de reagente abertos. Cuidar da limpeza adequada do material utilizado para não contaminar os reagentes, e aí segue uma lista enorme que, como eu já falei, a gente pode estar olhando lá no material. Já as regras laboratoriais, eu também vou citar aqui algumas, que também é uma lista extensa. Então, toda sala ou laboratório deve possuir um responsável, todos os laboratórios devem estar providos de material de combate e prevenção de incêndio. O último usuário a sair do laboratório deverá desligar a eletricidade e verificar se está tudo em ordem. Todos os recipientes que contenham produtos, eles devem estar devidamente rotulados e com uma clara identificação. No laboratório não se deve utilizar vidraria quebrada ou então vidraria que esteja simplesmente trincada. E é proibido também receber visitas porque elas não conhecem as normas de segurança. Com isso, vamos encerrando mais uma unidade de gestão de qualidade farmacêutica. Até a próxima aula!